Hebreus 4, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia: no sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém? Pai, obrigado pela porção da Tua palavra. O vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Glorifica o Teu nome nesta manhã. Fala conosco, tem misericórdia de nós e glorifica-te, Senhor. Por Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Pode se assentar, querido. O tema da palavra desta manhã é entrando no descanso do Pai. Assim que eu voltei de férias, a primeira mensagem que eu trouxe foi a respeito de João capítulo 15, sobre nós vivermos uma vida no ritmo de Deus, que uma vida frutífera consiste em permanecer, em estar em Cristo, ou seja, estar nele significa ter um relacionamento do qual ele determina o tempo, o modo, a agenda e o resultado. Jesus deixa isso muito claro. Nós vivemos tempos muito desafiadores, irmãos. Muito desafiadores, especialmente nós que somos do urbano. Nós somos do cidadão urbano, nós somos da cidade. Nós vivemos a corrida frenética. Pastor Tiago está lá em Lusiânia, lá o relógio anda devagar. A gente aqui acha que o relógio vive sempre atrasado. É uma correria, você acorda, é correria, você passa o dia inteiro correndo, é reunião, é agenda, é trabalho, é filho, às vezes fica doente, aí você fala: não posso ficar doente, não tenho tempo para ficar doente, tenho que trabalhar, tenho que correr, e o tempo todo a gente está nessa corrida frenética, nessa vida agitada, e isso, irmãos, isso demonstra essa dificuldade que a gente tem de viver uma vida simples. E a definição de vida simples que eu conheço, eu gosto muito, do David Confield, é que vida simples é uma vida não complicada e nem corrida, que desfruta de tempo e flexibilidade para viver o reino de Deus e estendê-lo. Ou seja, é uma vida nem complicada e nem corrida. Quem tem uma vida aqui que não é complicada e nem corrida? Quem aqui pode dizer assim: olha, pastor, eu estou com tempo para fazer o reino de Deus acontecer. E não apenas fazer o reino de Deus acontecer, mas desfrutar desse reino. Pastor, eu durmo em paz, quando eu deito eu pego no sono. Eu sou igual o salmista, quando eu deito logo durmo, porque o Senhor está comigo.
Ou então você está naquela insônia maluca, dá 1 da manhã, dá 2 da manhã, e o sono não vem, e você fala, sono, sono, cadê você? E quando você vai ver, já é 6 da manhã, você tem que acordar. Aí você fala, preciso trabalhar porque preciso pagar as contas. Chega no final do mês, a conta não fecha. E aí aquela inquietação interior, aquela falta de paz, aquela angústia na alma, e você fala, puxa, isso é o normal, essa é a vida de todo brasileiro, essa é a vida de todo mundo que mora na cidade, essa vida urbana. E aí você é assolado por ansiedade, a ansiedade te tira o sono. O Caio vai casar daqui 1 mês, mais ou menos, né, Caio? Um pouco mais de 1 mês, daqui 2 meses, estou vendo. Tem que reformar a casa, tem que comprar os móveis, tem que saber como vai ser o casamento, está implorando a Deus para a empresa não quebrar ou ficar desempregado. A gente vai percebendo que ao longo da nossa vida, quem já passou por muitas crises, a gente não tem muito controle das coisas. Porque se você fala assim, vou me apoiar no trabalho, não vai faltar, não, vai dar tudo certo. Você fala, vou ganhar mais. De repente você descobre, a empresa quebra. Quem nunca? Tem alguns que são exceções. Mas tipo assim, comecei a trabalhar, bom, eu vou fazer aqui vou comprar esse negócio, vou pagar em 12 parcelas, porque agora eu estou ganhando dinheiro. Quando chega lá na 8ª parcela, você é mandado embora. Quem já passou por isso? Como é que é isso? Como descansar? Como entrar no descanso de Deus? Como viver o descanso? Como ter essa paz? Não se preocupar com o resultado, confiar que Deus está no controle de todas as coisas. A gente fala, não, e aí, de 2 uma, ou você vai ser aquele crente que vive atribulado. Como é que você está, meu irmão? É só luta, pastor. Como é que você está, meu irmão? Pastor, é prova. Gente, tem gente que eu não sei se percebe, que você pergunta para ela 5 anos como é que ela está, e ela responde a mesma coisa há 5 anos. É prova, é luta. Aí você tem que cantar aquela musiquinha. A prova tá doendo, Jesus, ela me faz chorar. Meu sapato tá furado, a calça tá rasgada e meu carro já quebrou. Quem já ouviu essa música aí? Você tem que cantar a outra parte da música. A prova já passou, ó Jesus. Então eu quero pensar com você nesta manhã sobre a gente trabalhar em descanso. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para nós. Como fazer a obra de Deus com alegria e leveza. Como pegar, cadê a Marinalva? Como pegar o Celestão. Agora você viu a Giovana lá, né? A Giovana, agora é a vez da Giovana pegar o Celestão. Lotado, né, filha? Imagina pegar o Celestão. O primeiro dia de aula da Giovana, eu fui levar a Giovana na escola. Falei, filha, vamos pegar aqui o Parque Dom Pedro. Pegamos o Parque Dom Pedro, aquele sanfonado compridão, né? Aí nós fomos lá pro fundão. Falei, filha, você passa o bilhete aqui, senta nunca. Aí sentamos lá e tal. Dali a pouco começa a gritaria no ônibus. Motorista, o ar está quebrado, o ônibus está quente. Nós vamos morrer aqui, motorista. Falei, Jesus, eu não tenho saudade disso, Senhor. Falei, Giovana, seu primeiro dia de aula e o ônibus quebra. Aí tivemos que descer, esperar outro ônibus. Porque o ar-condicionado não estava funcionando, eu estava pingando dentro do ônibus. Marinalva. Todo dia assim. Então, você imagina, se a pessoa não perde a paz, se a pessoa não fica inquieta, como descansar quando o ônibus quebra, quando as coisas não estão dando certo? Bom, irmãos, vamos para o texto bíblico, vamos pensar aqui na carta aos Hebreus. O autor aos Hebreus, essa carta que foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, o Senhor inspirou o autor, nós não sabemos quem é o autor, alguns dizem que é Apolo, outros dizem que é Paulo, mas
pessoal lá das antigas, lá os primeiros estudiosos dizem que não dá para ser Paulo, enfim, não importa, o que importa é que foi Deus que inspirou. E Deus inspirou o autor dessa carta a um público, e pelo teor da carta, a gente supõe, a gente deduz, que eram de fato judeus convertidos à fé cristã. Porque ele vai falar das figuras do Antigo Testamento, e essas figuras do Antigo Testamento, mostrando para os hebreus, ou para os leitores ali, né, os judeus, que Cristo era superior a tudo aquilo que tinha no Antigo Testamento. Que Jesus era superior aos anjos, que Jesus era superior a Moisés, que Jesus era superior a Josué, que a arca, que todos aqueles rituais, tudo aquilo apontava para Jesus e que não era mais necessário aqueles rituais, porque Jesus é suficiente. E ele, além de trazer essa correção teológica, doutrinária para aqueles seus ouvintes, ele também procura fortalecer a fé dos nossos irmãos hebreus. Por quê, irmãos? Porque os nossos irmãos hebreus, por serem pessoas fiéis a Deus, estavam sofrendo muita perseguição, mas muita perseguição, a ponto de o governo confiscar os bens das pessoas, porque elas eram cristãs. Você imagina a Receita Federal bater na porta da tua casa, o governo baixa um decreto, a partir de agora, nenhum cristão pode ter bem no Brasil. E a Polícia Federal bate lá na tua porta, me passa a escritura, agora esse bem pertence ao governo porque você quer ser cristão. Eles tinham seus bens, como diz o termo mais sofisticado, está na Bíblia, expoliados. Então, imagina ser cristão no primeiro século. Imagine falar, eu acredito em Jesus. Você acredita em Jesus, Aguinaldo? Então você vai perder a sua lojinha, você vai perder a sua casa, você vai perder o trabalho, você vai perder tudo, porque você é cristão. Eles estavam passando por muita tribulação. E o autor aos Hebreus chama os irmãos a entrarem no descanso. Se você acha que a sua prova está difícil, você imagina 2000 anos atrás. E o autor aos Hebreus falando, vocês precisam entrar no descanso. Vocês precisam confiar por causa das tribulações que vocês estão passando. Então o autor está convidando os irmãos a entrarem no descanso de Deus pela fé. E aí no versículo, eu vou precisar da sua ajuda aí, tá bom? Quem está no Data Show. Hebreus capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer assim, ora, se Josué, já mostrando que Jesus é superior a Josué, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Ele fala do descanso de Deus, e esse descanso, ele é um descanso que é futuro, porque ele está falando que resta um descanso, quer dizer, é o descanso do céu. Lá no céu a gente não vai trabalhar, lá no céu não vai ter conta de luz, porque o sol da justiça vai brilhar para sempre. Lá no céu não vai ter IPTU. Jesus já preparou uma morada para cada um de nós. IPTU está pago com o sangue de Jesus. Lá no céu, meus irmãos, diz o Giba que vai ter um rio de Coca-Cola. Eu vou ser vizinho dele. E a Coca-Cola não vai fazer mal no céu. Coisa do Giba. Então você vai ter descanso. E não vai ser uma coisa chata, vai ser uma coisa feliz, alegre no céu. Então Josué, ele fala, olha, Josué, por que ele menciona Josué? Porque vamos lembrar um pouquinho da história. O povo saiu do Egito, 430 anos de escravidão, 430 anos de trabalho ininterrupto. Gente morria trabalhando, morria de tanto trabalhar. Aí Deus levanta Moisés, liberta o povo do Egito, e agora eles têm que ir para a terra prometida, a terra do descanso, a terra que mana leite e mel. Josué é aquele que vai conquistar, que vai continuar essa saga da vitória do povo de Israel, para entrar na terra do descanso. E ele fala, olha, mas não parou por aí o descanso dos judeus, dos hebreus, e do povo de Deus. Se fosse só entrar na terra, Deus não teria falado aqui,
não falaria, versículo 8, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Que outro dia? O dia da salvação. Quem vai para o céu, diga amém. Oh glória, vai chegar o nosso dia. Se não chegar para todo mundo junto, pode chegar para você daqui a pouco. E eu vou cantar: há um lar muito feliz lá no céu. Ninguém quer ir para o céu agora, né? Impressionante. Quer ir para o céu agora, Caio? Quer casar primeiro, né? Só falta 2 meses. Para quê, né? Para quê? Espera mais um pouco, Jesus. Ai, Senhor da glória. O povo de Deus precisa entrar nesse descanso. Deus tem descanso para mim e para você. Quem quer descansar no Senhor aqui, irmãos? A despeito das lutas, das provações, fala assim: olha, nada me abala porque eu estou descansando no Senhor. Eu digo para você, Deus tem esse descanso para você nessa manhã e nesses dias. Então eu quero responder: como entrar, permanecer nesse descanso? Como esse descanso afeta a minha vida financeira, essa vida simples? Como esse descanso afeta a minha vida ministerial, espiritual? Como esse descanso afeta positivamente quando eu entro no Jardim Celeste às 8 horas da noite com o ar-condicionado quebrado? Como que eu entro no descanso tendo tantas responsabilidades? Eu tenho uma notícia para te dar nesta manhã. Coloca para nós Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios 2, 6. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. E juntamente... Sabe o que a Bíblia está dizendo aí? Que você já está na posição de descanso. Ele nos fez assentar. Vocês não estão sentados? Vocês não estão sentados? Nós já estamos assentados. Nós já estamos na posição de descanso. E aonde, irmãos? Nas regiões celestiais. O crente que entende o que Cristo fez por ele, e ele vive agora pela fé em Cristo Jesus, ele já pode agora, hoje, nesse dia que se chama hoje, viver o descanso de Deus, aleluia. Então, como que eu faço, pastor? Para que eu não saia dessa posição. Porque, irmãos, o grande drama, já que Deus em Cristo já nos deu o descanso, que é futuro, mas também é para ser desfrutado aqui agora, como que eu faço para permanecer nele? E aí eu tenho uma notícia: o diabo, ele quer tirar você todos os dias e toda hora da posição de descanso. No seu trabalho, na sua casa, quando você está sozinho com os seus pensamentos, quando você está ansioso, ele quer tirar você dessa posição. E você não ter paz. E você ser tomado por ansiedade, por inquietação. Mas o autor aos Hebreus, e olha, ele está falando, o autor aos Hebreus, vamos recapitular. Está falando para uma galera que está perdendo casa, está perdendo influência, está perdendo o prestígio, está sendo injustamente acusado, está sofrendo poucas e boas. Ele fala: vocês não podem perder a confiança e saírem do descanso. Então, como é que a gente faz, irmãos, para viver no descanso e desfrutar do descanso a despeito de tudo que está acontecendo à nossa volta? Versículo 1 e 2, e depois o 10, olha o que diz a Bíblia. Hebreus 4, 1. Presta atenção para você não se perder, tá? Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós, eu, você, foram anunciadas as boas novas. Que boas novas é essa? Que Jesus Cristo perdoou os seus pecados, que você é salvo pela fé nos méritos de Cristo, que você é crente em Cristo Jesus, que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Exatamente como aconteceu com eles. Eles quem? Os hebreus. Eles tinham uma promessa: vocês vão sair do Egito e vão entrar na terra prometida. Vocês vão entrar no descanso de Deus.
Deus falou isso para eles, mas eles não entraram irmãos, começou a ter um monte de problema, que a gente vai ver logo mais aqui. E o povo, uma galera não entrou no descanso. Por quê? Porque, olha só o que diz: mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito. Versículo 2: porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. E versículo 10: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Em primeiro lugar, para você entrar no descanso, você tem que se apropriar da promessa. Ele fala de promessa aqui. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso, ou seja, se aproprie da promessa. Se aproprie da promessa. No versículo 10 ele diz: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Quando ele fala aqui que Deus descansou de suas obras, eu lhe pergunto: Deus se cansa? Deus se cansa? Porque diz que Deus, Ele é o guarda de Israel, que não cochila e não dorme, que Ele guarda o seu povo. Deus está full time, o tempo todo cuidando do seu povo, mas Ele não se cansa. Como que isso é possível? O que Ele quer dizer, irmãos, quando Ele fala que Deus descansou de suas obras? Aqui já começa um princípio importante para você viver no descanso. Deus, aí Ele fala da criação. Ele fala que Deus, lá no versículo 4, portanto, em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia: no sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. Hebreus 4. Fala aqui para todo mundo acompanhar. Porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia: no sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. Bom, se Deus não cansa, então quer dizer que Ele trabalhou demais na criação e Ele se cansou. Sabe o que está falando aqui, irmãos? Que significa, como também lá aponta para o versículo 10, que Deus concluiu a obra. Por exemplo, o Aguinaldo, ele trabalha com sofá. E ele renova sofá, ele estofa. E o trabalho dele é top de linha. Quem precisar renovar sofá, levanta a mão, Aguinaldo. Só falar com o Aguinaldo. Está precisando, Silvana? Já fez com ele, maravilhoso. Tá vendo? A indicação aí, merchan de graça para você hoje, O trabalho dele é bom. Ele fez para o bispo também, o bispo adorou o trabalho dele. Supor que você pega lá uns 5 serviços. O Aguinaldo está lá, e compra tecido, e arruma, e mexe, e tal, e trabalha, e ora no sofá. Senhor abençoa quem vai sentar nesse sofá. E está lá, trabalhando no sofá. Só que ele só vai falar assim: ufa, descansei, quando ele entregar o sofá na mão do cliente. Pronto, é ou não é? E o cliente aprovar. Aí ele fala: agora eu descanso. Você só descansa quando o trabalho está concluído. Quem trabalha com contabilidade aqui? Ninguém trabalha com contabilidade aqui? Ninguém mais quer ser contador. Deus está misericórdia, porque está difícil ser contador. Eu já fui contador com a minha esposa. A pastora está aqui, a pastora é contadora. Todo mês entrega e-social, entrega as DCTFs, entrega não sei o que, entrega e faz lançamento e tal. Fala, pronto, acabou o serviço, que nada, começou outro mês, começa tudo de novo. Não é assim, pastora? Até morrer. Coisa de louco. E o pior, se passar alguma coisa, vem uma multa e tem que pagar a multa. Não descansa. O que significa descansar? Significa que não tem pendência, que a obra foi concluída, que não tem mais com que se preocupar, porque está tudo realizado. O descanso não é um descanso físico, é um descanso de saber emocionalmente e mentalmente que você já fez tudo que tinha que ser feito. Essa é a ideia do descanso. E ele está dizendo para nós o seguinte: vocês, hebreus, vocês da Igreja Metodista Livre de Vila Moraes, vocês crentes, nós, irmãos, vivemos um tempo tão desafiador que as pessoas não conhecem o Evangelho. Eles entram na igreja e nunca desfrutam de descanso, porque não entendem que a obra de Cristo foi suficiente.
Eu digo para você nessa manhã, você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você não precisa fazer nada para a sua salvação. Cristo fez tudo e Ele te chama a entrar no descanso, porque a obra está completa. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, para o reino do seu Filho de amor. João 17,4, Jesus olhou para o céu e falou: Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que tu me deste para fazer. Está concluído, está consumado. Ou seja, que obra é essa? Quem está em Jesus, diga amém. Então saiba que obra é essa. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, aleluia. Agora, pastor, por que eu não descanso? Pergunto, você se apropriou da promessa? Crê nessa promessa? Crê? Os Gálatas receberam uma carta de Paulo. Coloca para nós Gálatas capítulo 5, versículo 4. Gálatas 5, 4. Os Gálatas receberam uma carta de Paulo. E Paulo estava chamando a atenção daqueles irmãos, porque eles estavam tentando misturar a lei com a graça. Porque eles não tinham paz. Achava que tinha que se esforçar no cumprimento de regras para merecerem a sua salvação. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça, ou seja, saíram da posição de descanso, deixaram de confiar na promessa. Pastor, em termos práticos, o que isso significa na minha vida, irmãos? Significa o seguinte: que embora muita gente conheça Jesus, ouve o Evangelho, vive a vida cristã baseada em regras. Vou ser mais específico ainda: é aquela pessoa que acha que tem que fazer por merecer a bênção de Deus. Então ela vai fazer uma campanha de 7 semanas, aí de repente, nada contra a campanha, lá no 6º dia ela não pôde ir na campanha. Lá no 6º dia ela não pôde ir na campanha. Puxa, não fui na campanha, quebrei a campanha, meu Deus. Quebrei a campanha e agora Deus não vai me abençoar porque eu faltei no 6º dia. Aí você faz jejum, autopenitência, porque se você não alcançar a bênção, foi porque você faltou no 6º dia da campanha. Aí chega no 7º dia da campanha, você chega lá, e aí você não alcançou a bênção que você esperava. Fala, puxa, porque eu faltei no 6º dia. Pastor, começa uma nova campanha para não faltar nenhum dia, para Deus me abençoar. Meus irmãos, quem precisa fazer barganha com Deus é porque não entrou no descanso, porque não confia no caráter de Deus, acha que tem que provar para Deus que merece a bênção. Você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não faz por merecer, você descansa. Você sabe o que agrada a Deus? Não é o que você faz por Ele, é a confiança que você tem nele. Sem fé, como é que você vai agradar a Deus se você não crê? Mas aí muita gente vive nessa acusação. Muitos crentes vão nessas igrejas neopentecostais fazer um monte de campanha, compra óleo ungido, água ungida, flor ungida, sabonete ungido, faz uma macumba santa e não entendeu que é graça. Não entendeu, meu irmão, que você não precisa comprar sua bênção, você já é abençoado em Cristo Jesus. Você só tem que se apropriar da promessa. E se o Pai não der o que você pedir, você continua confiando no caráter do Pai. A gente vai ver isso aqui mais adiante. Porque tem muito crente que aceita acusação. E é compreensível, a gente é criado numa cultura de meritocracia. Tem um livro que eu recomendo, quem não leu, leia, Chega de Regras. O livro começa: pastor, fiz tudo certo e deu tudo errado. Por quê? Quem já teve essa sensação? Eu levanto os pés, as mãos, os dedos, levanto tudo. Quando a gente aceita acusação, que as coisas não estão dando certo na nossa vida, que as coisas parecem que as portas se fecham, e tem gente aqui que pensa assim, sente isso, a gente tem de interpretar as circunstâncias da vida como um juízo de Deus, como Deus pesando a mão, então a gente perde a paz. Então me explica sobre Paulo. Me fala de Paulo. Vamos lá, vamos lembrar de Paulo.
Paulo tinha sido preso injustamente. Depois ele passou por um naufrágio, perdeu tudo. Foi picado por serpente. Depois foi apedrejado, foi dado como morto. Paulo podia falar: esse negócio de ser crente não presta não. Esse negócio de ser crente é só prova. Esse negócio de ser crente é só luta, é só perseguição. Eu vou fazer uma campanha, você imagina. Sabe o que as provações fizeram com Paulo? Fizeram Paulo experimentar e declarar: ninguém me calha, eu tenho agora no meu corpo as marcas de Cristo. E ele fala: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o passado, nem o porvir, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo não se entrega a circunstâncias difíceis, ele não reclama. Aliás, ele escreve uma carta para uma igreja chamada a Igreja da cidade de Filipos. Qual é o tema central da carta da igreja de Filipos? Alegria. Ele fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo alegrai-vos. Mas para quem que ele está falando? Quem é Paulo naquele contexto? É um prisioneiro. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Ele sabe que os crentes em Filipos estão preocupados porque ele está preso. Ele fala: irmãos, eu quero cientificar-vos que as coisas que me têm acontecido tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Eu estou preso, mas o Evangelho não está preso. Deus está trabalhando, eu louvo a Deus. A luta está vindo, mas Deus tem um propósito nessa luta. Aí você tem Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses 4:10. Olha o cara que vive na promessa, no descanso. Filipenses 4:10. Fiquei muito alegre no Senhor. Continua, 11. Vamos ler todo mundo junto, vamos falar pela fé. Você vai falar como se fosse para você. 1, 2, 3. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda situação. Continua. O 13, bem forte, 1, 2, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, quem vive no descanso, quem olha para a promessa, meu irmão, quem sabe quem é em Cristo, as circunstâncias não te abalam e você não fica pensando: a vida está me castigando. Não, Deus está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. O bagulho é louco. A nossa posição é de descanso. Então, como se apropriar do descanso? Se apropriando da promessa, se apropriando da sua identidade. Por que o povo de Deus, o povo hebreu, não entrou no descanso? Muitos caíram. Por quê? Deus falou: vocês vão entrar na terra prometida. E aí, chega lá no deserto, não lembro agora se era assim, não lembro o nome do deserto. Chega lá no deserto, não tem água. Acabou a água, Caio. Não tem água para o povo, uma multidão. A galera chega em Moisés e fala: você tirou a gente do Egito, vai matar a gente de sede aqui, em Marabá. Aí Moisés, coitado de Moisés: mas por que vocês estão brigando comigo? Tipo que assim, o mais difícil já aconteceu, vocês não confiam. Deus, vocês viram o mar vermelho se abrir? Quantos crentes são assim? Vê o mar vermelho se abrir, na semana seguinte, fala: Deus é fiel, Deus abriu o mar vermelho. Na semana seguinte falta água. Cadê Deus? Mas não acontece aqui em Vila Moraes. Cadê Deus? Cadê Deus? Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. E começa a reclamar. Aí Moisés vai lá, fere a rocha, sai água da rocha. O povo vai andar 40 anos no deserto, para que o deserto revele o seguinte. Repita comigo: deserto. Mata infiel. Fortalece fiel. Quem é você no deserto?
O infiel, meu irmão, vai se manifestar no deserto, vai ficar lá rodando 40 anos. E vão tudo morrer, vão ser picados por cobra, a terra vai se abrir, vai engolir eles. Só vai entrar na terra prometida os remanescentes, os fiéis, aqueles que o deserto não matou, mas fortaleceu. Então repita comigo assim: Senhor, me auxilie, me ajude a desfrutar no descanso da promessa. Amém, irmãos? Segundo lugar, como tá entendendo, Caio? Descansa, meu filho, Deus já proveu tudo. Estou lembrando aqui de uma viagem que eu fiz para Brasília, muito tempo atrás, antes, já fui para Brasília muitas vezes, mas essa daí foi especial. Eu tinha que ir para um evento, uma conferência, em Cuiabá, e o meu voo tinha que ser São Paulo, Brasília, Brasília, Cuiabá. Aí, caiu uma tempestade aqui em São Paulo, e essa chuva, acho que foi no Brasil inteiro, atrasou o voo de todo mundo. E eu fazia parte do evento, eu tinha que ministrar. Eu falei: Deus, e agora? Aí eu falei: Senhor, eu fiz uma oração no aeroporto. Cheguei no aeroporto de Brasília, eu tinha perdido o voo, porque atrasou em São Paulo. Então eu perdi o voo, a conexão que ia fazer em Brasília para Cuiabá. Cheguei lá em Brasília, 1h da manhã, falei: Senhor, não vou perder a minha paz, eu vou descansar. Vou viver essa palavra, vamos ver o que é que vem por aí. Aí o cara falou assim: você é da onde? Eu vou da Latam, vou da Gol. Eu falei assim: ó, vai para lá. Aí beleza, aí foi para lá, fiquei lá esperando. Aí tinha umas 15 pessoas comigo, que acho que estava no mesmo voo para Cuiabá. Aí ele falou assim: é o seguinte, a chuva atrapalhou tudo, a companhia aérea, a gente alocou vocês para a Latam, só que devido ao transtorno, vocês vão ficar no hotel. Entrei no hotel, falei: puxa vida, já comecei, o descanso começou a manifestar, né? Você confia? Entrei lá no aeroporto, lá no hotel, falei: não vai ter nem comigo no quarto, não, um quarto para cada um. Falei: irmãos, entrei naquele quarto de hotel, acho que eu viajo muito, nunca tinha entrado num quarto daquele. Aí eu deitei lá, falei: Senhor, eu vou descansar, não vou fazer nada. E não fiz nada mesmo, pastor. Eu não levantei para pegar o controle da televisão, não levantei para pegar o controle do ar-condicionado, não levantei para apagar a luz. Sabe por quê? Tinha um telefone do meu lado da cama que fazia tudo. Eu apertava, desligava a luz, apertava, ligava a TV, ligava o ar. Descansei. Falei: eu quero ficar num hotel desse sempre. Cheguei lá em Cuiabá, tranquilo, desfrutei do meu descanso. Pastor, por que muitas vezes a gente não desfruta do descanso? Calma, quem quer saber? A gente chega lá, calma lá. Segundo lugar, desfrute do descanso apropriando-se da palavra. Olha o que diz o versículo 12, capítulo 4, versículo 12, de Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos, pulei aqui. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O que Deus está falando aqui, irmãos? O que o autor aos Hebreus está falando para aqueles irmãos? Por que eles não entraram no descanso? Versículo 1. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa, tenham cuidado para não parecer como algum de vocês que deixou de alcançá-la. Versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram, essa palavra que é viva, poderosa e eficaz, essa palavra que vocês ouviram, exatamente como aconteceu com eles, não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé. Por que muitas vezes o crente não entra no descanso? Porque não se apropria da palavra.
E desculpa, eu vou ter que fazer uma ilustração de novo, que eu já contei aqui milhares de vezes, vou contar de novo, porque a gente aproveita as oportunidades para que as ilustrações façam sentido. O que é se apropriar da palavra? Primeira pergunta. Quem aqui, quando estava passando por uma angústia profunda, preocupado, que as contas não fechavam, que a vida estava difícil, ou um filho doente, ou uma ansiedade, uma inquietação, naquela angústia, naquele desespero, resolveu abrir a Bíblia naquele dia e falou: Deus, fala comigo. E aí você abriu a Bíblia, caiu lá num determinado texto, num salmo, numa passagem, e aquela palavra começou a gerar dentro de você uma alegria indizível, e você começou a chorar e aquilo te trouxe paz. Quem já teve essa experiência? Sabe por quê, meu irmão? Porque a palavra é viva e eficaz. Você creu na palavra. Você creu na palavra de Deus, você creu no Deus da palavra. Ele diz aqui que a palavra é viva, quer dizer, se o crente parar de ficar assim, porque o que os crentes fazem hoje, irmãos? Não acontece na Vila Moraes, mas o que os crentes fazem hoje? Quando eles estão angustiados, quando eles estão aflitos, eles estão tomados de ansiedade, eles vão para o Netflix. Deixa eu me desligar, vou assistir dorama agora. E fica lá. Negócio chato, com aquelas musiquinhas. Não vejo graça nesses doramas, mas nada contra, que assiste, vai. Outros vão para o celular. Está ansioso, está inquieto, está preocupado, quer se desligar do mundo, vai para o TikTok e fica lá. Com o dedo, o dia inteiro, 1 hora. Eu estou angustiada. Outros, ansiosos, cheios de inquietação, vão para a geladeira. O que tem para comer? Quem tem para comer? Estou nervosa, estou nervosa. Marido, vamos pedir uma pizza hoje? Puxa, as contas não estão fechando. Faz aí um bolinho de chuva. Como é que chama? Bolinho de chuva, né? Faz bolinho de chuva. Outros não dormem. Ou seja, irmãos, quando a gente tem a oportunidade de conhecer Deus, de confiar na palavra e de buscarmos a Deus, muitos se refugiam em outros lugares. Mas Deus está falando para mim e para você nessa manhã: quando você estiver inquieto, preocupado, angustiado, não vá para o Netflix, não vá para o TikTok, vá para a palavra. É Deus que vai falar com você. É como aquela historinha, Nicolas. Não sei se você já ouviu. Acho que você nunca ouviu. É a história, a maioria aqui já ouviu, eu vou falar de novo. É a história do Salmo, né? Deixa eu colocar aqui umas personagens para ficar mais legal. Pastor Tiago Marques, orador, fala bem, voz suave. Foi recitar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Terminou de recitar, todo mundo aplaudiu. Pastor Tiago, quando você recitou o Salmo, eu senti o cheiro das ovelhas, senti o cheiro das águas. Nossa, eu vi o vale lá, eu vi o Senhor resgatando as ovelhas. Nossa, é profundo. Quando você fala, recita o Salmo, o negócio fica diferente. Aí foi o Renatão, 90 anos de idade. Renatão com a sua bengala. Aí está o Mateus de um lado, o Nicolas do outro, trazendo o Renatão aqui na frente. E o Renatão começa a recitar o Salmo 23. A voz dele está fraca, caiu os dentes tudo. E ele começa a recitar o Salmo 23. Nem eu aguentei essa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí o Renatão começa a lembrar quando nasceu o primeiro filho, quando ele estava passando perrengue. A Débora: deitar-me faz em pastos verdejantes. Aí lembra o dia que ele que ele aposentou. E agora, como é que vai ser minha vida? E aí ele foi lembrando que Deus levantou uma pessoa, que Deus levantou outra pessoa. E aí ele começou a chorar, e aí com profundidade ele citou: ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
E ele começa a lembrar do cuidado de Deus nas pequenas coisas. E ele está chorando, com aquela voz fraca, mas lembrando de todas as lutas e todas as vitórias. E as pessoas na plateia estão chorando. Todo mundo quieto. Quando ele termina de recitar o Salmo 23, silêncio e soluço. Aí o Tiago chega para ele e fala: Renatão, eu citei o Salmo 23, as pessoas aplaudiram, sentiram o cheiro das ovelhas e tudo, mas você recitou o Salmo 23 e as pessoas choraram, qual é a diferença? E o Renatão fala para ele, com todo respeito: deixa eu te falar, eu já tenho 90 anos de idade, meu filho. Você ainda conhece o Salmo do pastor, mas eu, meu filho, depois de tantas lutas e experiências, eu aprendi a conhecer o pastor do Salmo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Você só experimenta o poder da palavra quando na prova você vai para essa palavra e você começa a ver o pastor do Salmo te abraçar. Você não sente mais o cheiro das ovelhas, você sente o salmo, o pastor saindo das folhas, e o Espírito Santo te abraçando, e você começa a ter descanso, mesmo quando tudo está difícil. E eu digo para você nessa manhã, não sei o que você está passando, mas o pastor do Salmo está aqui. Sua palavra é viva e eficaz, sua palavra é poderosa, e quando ele abre a sua boca, meu irmão, como diz no Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa, ela dá cria aos servos, ele abre o mar, ele corta a espada, ele despedaça tudo. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Confia no Deus da palavra, e você vai conhecer o pastor do Salmo. Não sei o que você está vivendo, mas uma coisa eu sei: esse pastor está aqui nessa manhã. Ele está lá no seu trabalho. Quando tudo estiver turbulento, abre a palavra e fala: Deus, fala comigo na palavra. E creia na palavra, se aproprie da palavra. É assim que o crente entra em descanso. Por isso ele está falando: cuidado. Muitos não entraram no descanso porque receberam a palavra, mas não receberam com fé. Duvidaram, foram incrédulos. Só entra no descanso quem crê no Deus da palavra. Ela é eficaz. Ela é como uma bomba atômica. Só que ela é uma bomba que destrói a incredulidade e gera vida. Essa palavra, irmãos, não duvide do Deus. Deus tem promessa na sua vida, não tem? Deus deu palavras para você, não deu? Meu irmão, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele vela por sua palavra. Não tenha medo, não fique inquieto, não perca a tua paz. Embora possa o mundo estar à sua volta caindo aos pedaços, Deus não mente, e Ele vai cumprir a sua palavra. Terceiro e último lugar, como que a gente se apropria do descanso? Aleluia, Deus está aqui, decoriander e alamas. O Senhor passeia no nosso meio para tirar essa incredulidade do seu coração, para tirar essa falta de paz, para te colocar na posição de descanso, para você se ver, meu irmão, o mundo pode estar turbulento, mas você está em paz. Jesus prometeu e Ele cumpre a sua palavra: deixo-vos a minha paz vou lá dou, não como o mundo dá, não se turbe o vosso coração. Desfrute do descanso. Em último lugar, apropriando-se de uma mentalidade de fé. Vamos repetir o versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, versículo 3, nós porém que... Está fraco. Nós porém que... Quem crê, dá glória a Deus. Você crê? Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, sabe onde é que está acontecendo a maior de todas as batalhas agora? Não é na Rússia.
com a Ucrânia. A maior de todas as batalhas não está acontecendo na China com os filipinos. A tensão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. O que dá origem às guerras, o que dá origem a essas batalhas, é a mesma para todo ser humano. O medo de faltar. Medo de faltar o gás para a Rússia. Medo de faltar o petróleo para os Estados Unidos. O medo de perder influência. E onde é que nascem essas inquietações? Aqui, ó. A maior de todas as batalhas está acontecendo aqui, na minha e na sua cabeça. Sabe quando amanhã você vai voltar para o seu trabalho, você tem que pagar a conta, quando você tem que ver, o seu filho está meio desanimado, você está vendo que ele está meio frio, não está congregando. A maior de todas as batalhas, seu marido, que é um bebum, você tem que profetizar na vida dele: Senhor, salva esse cara, Pai. Senhor, põe nojo na boca dele dessa cachaça. Mas às vezes a gente se entrega e vai para onde? Vai para a comida, vai para o Netflix, vai para o TikTok. Vai para a fuga. A maior de todas as batalhas está aqui, na mente, na nossa mente, irmãos. E olha o que o autor aos Hebreus vai dizer aqui para nós, versículo 11. Todos juntos, bem forte, 1, 2, 3. Portanto, só tem uma coisa que faz você cair, que faz você não entrar no descanso. Porque ele fala: esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Quem faz esforço se cansa. Não é verdade? O pastor Adriano faz força. Carrega lá um monte de massa e vai, corre para cá, faz força no bom combate. Fica lá, aqueles homens um empurrando o outro. Aí começa a suar e pingar na boca dele assim, negócio nojento. E aí um empurrando o outro, fazendo força. E ele está falando: esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Quem se esforça não descansa. Mas há um tipo de esforço que todo crente tem que fazer, que eu acho que é de fato o esforço mais descomunal que qualquer pessoa pode fazer para entrar no descanso. O maior esforço, eu gosto de The Crown, né? Aquela série da Rainha Elizabeth. Aí tem um dia que o príncipe Charles vai se tornar príncipe de Gales, e ele faz um discurso em galês, e a mãe dele não gosta do discurso, e aí briga com ele. E aí ela fala para ele, ele fala: eu quero fazer minha voz, eu quero que ouça minha voz. Ela fala para ele: ninguém quer ouvir sua voz. Mas então, o que a gente faz? Ela respondeu: a gente não faz nada. A coisa mais difícil do mundo é não fazer. Sabe quando vem uma preocupação, o que você quer fazer? Dá um jeito. Quando o cara se endivida, ele vai procurar o agiota, porque ele não sabe descansar. Aí a luta deles triplica, porque agora ele não vai ter paz, o agiota quer matar ele. Sabe quando a mãe fala para você, quando você está passando, quem já teve esse tipo de conselho? Você está lá passando por uma situação adversa e a mãe fala: não faça nada. Quem já teve isso? E aí você vai lá e faz, e o negócio fica pior, porque você não ouviu sua mãe. Sabe, irmãos, o que nos tira da posição de descanso? A incredulidade. A incredulidade nos leva a ações. O que Deus falou para o povo lá no deserto? Vou mandar maná para vocês. Vocês não vão guardar para o dia seguinte. Vocês vão comer do dia. Aí quando chegar lá no período, na semana, no dia do sabático, eu vou mandar a porção para os dias seguintes. Aí vocês guardam o que eu vou dar. Caiu o maná, no primeiro dia cai maná, começa a galera a juntar: vamos guardar porque vai faltar para amanhã. Vamos guardar. Aí eles vão, no dia seguinte, pegar o que eles guardaram, tá podre. Porque o que foi que Deus falou para fazer? Não guardar. O que Deus está falando? Aprenda a confiar. Ou seja, irmãos, o que é se esforçar para entrar no descanso? Se esforçar significa confiar.
O maior esforço que o crente tem que fazer é confiar. Por que eles não entraram na terra prometida? Porque não confiaram, porque tentaram dar o seu jeitinho. Então Deus falou, esse povo é obstinado, porque eles não sabem confiar. Ou seja, o que nos tira do descanso? A falta de fé. Ansiedade é falta de fé. Ir para o Netflix, ir para o TikTok para se refugiar é falta de fé. É falta de fé. Por que muito crente não descansa? Porque não crê. Ele fala, nós que cremos, descansa, mas quem não crê, meu irmão? E aí a gente vive essa luta. Sabe, Deus está querendo nos ensinar, com as lutas que a gente tem vivido, a aprender a descansar. E vou te dar aqui uma notícia, presta atenção nisso. Guarda isso bem no seu coração. O Palmeiras foi campeão ano passado, né? Foi, né? Foi por pontos corridos. O Campeonato Brasileiro é por pontos corridos, né? Com quantos jogos de antecedência o Palmeiras foi campeão? Vocês lembram? Não foi, era no ano anterior, então, no ano retrasado, que foi por seis jogos, né? Mais ou menos. Você imagina os jogadores do Palmeiras jogando as últimas 6 partidas, sabendo que já são campeão? Joga. Pois é. Então você para pensar. O cara está jogando a corrida, jogando o futebol, sabendo que já é campeão. Ou seja, vai perder? Vai perder? Não vai perder. Não vai perder. Então ele joga a bola, ele vai lá, eu sou campeão, joga feliz, com a mão nas costas. Eu digo para você nessa manhã o seguinte: quem vive em Cristo, quem entendeu a palavra do descanso, ele vive as lutas dessa vida, vive as provações dessa vida, mas nada é capaz de tirar a paz dele, porque ele sabe que ele já venceu em Cristo Jesus. Foi a mentalidade de Josué e Caleb. Você lembra de Josué e Caleb, pastor Fabiano? Foi mandado 12 espias para espiar a terra prometida. Foram lá os 12. Aí eles voltam para dar um relatório para Moisés e para o povo. 10 voltam assim, olha, a terra que Deus está dando para a gente é uma terra boa. De fato, ela mana leite e mel. As uvas lá são gigantes. Nossa, é coisa de primeira. O leite lá, olha, a terra é maravilhosa, mas tem um problema. Os gigantes, o povo lá é grande. O povo lá, irmãos, meus irmãos, Moisés, o povo lá é a terra que devora os seus moradores. Olha, gente, é o seguinte, vamos voltar para o Egito, porque a gente já perdeu. A gente é tudo escravo, fraquinho nesse deserto aqui, passando fome. Já era, perdeu, vamos voltar para o Egito agora. E o povo começa a chorar. Moisés, você é um desgraçado, Moisés. Tirou a gente do Egito para ver essa vida miserável, Moisés. Mas tinha 2 que tinha mentalidade de descanso. Tinha 2, olha a proporção. Você faz parte dos 10 ou dos 2? Você vê que é pouca gente que descansa? Aí aqueles dois, irmãos, Josué e Caleb, coloca para nós aí, Número capítulo, deixa eu só conferir o endereço, se é o 13 ou se é o 14. Ele envia os espias. Capítulo 14, versículo 6. Olha quem tem mentalidade de descanso. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, sinal de humilhação. Continua. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, o que faz Deus se agradar de nós, irmãos? O que faz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Continua. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles.
Quem tem mentalidade de descanso não se entrega para as lutas. Quem tem mentalidade de descanso, meu irmão, tem fé. Está tudo difícil, mas ele continua crendo. O mundo está caindo, mas ele continua descansando. As coisas estão difíceis, mas ele sabe: eu sei em quem tenho crido. O Senhor é meu socorro. O Senhor está comigo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Nós não tememos. Deus quer tirar essa ansiedade do seu coração. Deus quer tirar essa angústia do seu coração. O Senhor diz para você nessa manhã: não seja incrédulo, confie, descanse, porque Ele abre o mar vermelho, porque Ele cura o enfermo, Ele liberta os cativos. Ele é Senhor no céu, Ele é Senhor na terra. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia!